TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um programa Materna aqui na TV Correio da Manhã. A ansiedade é um sentimento muito comum na vida dos adultos e também na vida das crianças e dos adolescentes. Mas quando esse sentimento é muito forte e impede as crianças de viverem a sua vida plenamente, de praticar as suas atividades, isso pode sim se transformar em um transtorno e impedir o desenvolvimento natural das crianças. Para falarmos sobre ansiedade infantil e em adolescentes, vamos receber hoje a Daniela Marinho, que é psicóloga e neuropsicóloga, que vai explicar para a gente um pouco desse universo da ansiedade, qual a diferença entre ansiedade e estresse, se ela está relacionada ao medo, se ela não está, e como devemos nos comportar diante desse tema em frente às nossas crianças. Não percam, o programa está incrível, eu conto com vocês e já voltamos com mais programa Materno. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos e eu recebo hoje Daniela Marinho, muito bem-vinda, já é a nossa conhecida aqui dos tempos de Nasceu Bora Cuidar. A Daniela, que é psicóloga e neuropsicóloga, que, para quem não sabe, ela acabou de me contar aqui, que está à frente aí, desde que tiveram as tragédias aqui na nossa cidade, no comando, né, de... Eu tô num ponto de abrigo agora. Isso, ajudando aí ativamente Sim. A população da nossa cidade. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que já queria falar há muito tempo, até no Nasceu mesmo, que é a ansiedade. Ansiedade infantil e em adolescentes também. Para a gente começar, acho que é legal a gente explicar, né? O que é a ansiedade? Sim. A ansiedade é um transtorno psicológico. A ansiedade é instalada, né? Ela é um transtorno psicológico que precisa de tratamento, né, inclusive medicamentoso. Mas a ansiedade, ela pode ser também um sintoma, né, de algum momento, alguma situação estressora. Ela pode ser um sintoma decorrente de um estresse,
né? Mas existe sim o transtorno de ansiedade. Entendi. E tem alguma relação com genética, a ansiedade ou não? O transtorno de ansiedade, ele pode sim ser genético, inclusive ele pode acompanhar desde o nascimento e aí os sintomas vão surgindo, né, através do desenvolvimento da criança, onde vão sendo observados alguns comportamentos atípicos e característicos do transtorno. Então ele pode sim ser genético, mas ele também pode ser situacional. Né? Ele pode vir através de situações do cotidiano, né? Que vão causando acúmulos ali de estresse, acúmulos de situações que são um pouco difíceis de lidar e aí a pessoa ela abre um quadro de ansiedade. Entendi. Sim. E qual que é a diferença, que você já tocou, né, nisso? Qual a diferença entre o estresse e a ansiedade? Então, o estresse ele está muito vinculado a uma situação específica. Você sabe de onde veio o seu estresse, você consegue nomear de onde que ele vem. A ansiedade não. A ansiedade, você geralmente sente mais os sintomas, você sente um desconforto, mas você não consegue nomear muito bem de onde que ela está vindo, né? E às vezes esses sintomas eles aparecem assim muito sutis, né? Você começa ali com uma alteração de apetite, você começa com uma irritabilidade parecida com a TPM, até uma coisa assim, que vem do nada e depois também some do nada. Então, mais nesse sentido, né? O estresse ele é situacional, você geralmente resolve o problema, o estresse vai embora, mas a ansiedade não, a ansiedade ela é mais prolongada e a origem dela é mais oculta, né? Um pouco diferente do estresse, você sabe nomear exatamente o que te estressou, o que te causou aquele desconforto. Já. E trazendo já agora então para as crianças, né, e adolescentes, o que causa essa ansiedade nas crianças e quais são os sintomas mais comuns que a gente pode perceber? Então, o que causa pode ser diversas fontes, assim, né? O que é fácil para uma pessoa pode ser uma dificuldade para outra. Então, assim, qualquer coisa do dia a dia, atividade do dia a dia, onde a criança, né, ela é mais pressionada, ela é mais cobrada, ela é mais exigida, pode causar uma ansiedade ou até uma dificuldade de lidar com uma situação, uma dificuldade de elaborar uma situação, pode desenvolver uma ansiedade. Você tinha me perguntado? Frustração também, então. Frustração. Pode gerar? Pode. O que é difícil de ser elaborado, né, pode virar sintoma de ansiedade. Tá, não, eu perguntei em seguida quais eram os principais sintomas nas crianças e nos adolescentes. Então, os sintomas das crianças e dos adolescentes são muito parecidos com os do adulto, né? A ansiedade, ela como um quadro, um transtorno psicológico, ela é igual para todos. Então, assim, você percebe alteração de comportamento. Então, nas crianças, por exemplo, né? Ela pode ficar mais inibida, mais retraída, menos comunicativa. Ela pode apresentar baixa no rendimento escolar. Ela pode apresentar menos motivação para sair de casa, para fazer relacionamentos, né, ter contato com pessoas. Também pode apresentar dificuldade de sono, né? Ou ela fica sonolenta demais, ou ela perde o sono pode ser agitado, pode ter pesadelos. A criança ela pode apresentar também uma enurese, que é o xixi na cama, o escape, também é sintoma de ansiedade. Fora outros sintomas físicos, né? Roer unha, bruxismo. O bruxismo também é um sintoma de ansiedade, são sintomas que são observáveis. Apetite, muita fome, pouca fome. Então, assim, você vê que os sintomas são muito variados, né? E muito amplos. Então, assim, mas todos esses sintomas são uma chavezinha de alerta para observar mais se não é só um dia difícil, um momento difícil, ou se
está se estendendo, né? Sim. Né, então, isso que eu ia perguntar em seguida. Como que nós, pais, a gente consegue detectar se não é um momento difícil, como você mesmo disse, né, do dia a dia, numa dificuldade qualquer. Sim. Quando a gente deve ter essa atenção maior, porque pode estar se tratando de um quadro de ansiedade e a gente está achando que é mais uma coisa do dia a dia. Sim. Quando isso começa a impactar a vida da criança. Né? Quando a criança ela vinha num processo de desenvolvimento e chega um ponto onde você percebe que aqueles sintomas, né, estão impactando a vida dela, estão atrapalhando que ela mantenha o fluxo de vida, né, diário, normal, assim, naqueles sintomas. Ela está impactando, ela parou de comer, ela está emagrecendo muito, está engordando muito, é uma coisa que se estende, sabe? Então, assim, quando se estende, aí a gente precisa, de fato, prestar um pouco mais de atenção, porque aí já não é mais uma coisa situacional. Aí é um quadro que pode estar sendo aberto, né? E, assim, quanto mais ele se estende, mais sintomas ele vai acarretando, né? E mais dificuldades também para a pessoa lidar com aquela condição ela vai tendo. Sim. E eu acho que nós adultos, a gente tem um péssimo costume, né? Não só nessas situações de estresse, de ansiedade, mas de não credibilizar o que a criança está sentindo. Sim. Né? A gente só fala, isso é bobeira. É bobeira, vai passar. Né? A gente falou até junto. Sim. E eu acho que entra muito nessa seara também, né? A gente ter um pouco mais de atenção com alguma coisa que não esteja ali encaixada, porque isso pode apresentar ou representar, representar uma coisa mais séria. Sim, assim, nós conhecemos os filhos que nós temos, né? A gente sabe o que esperar dele, a gente sabe quando o filho tá bem, o filho tá mal, mas isso que você falou realmente é uma verdade, e isso faz com que o diagnóstico, inclusive, apareça mais tarde. Por quê? Porque a criança que ela tá passando por isso, a criança não sabe nomear muito bem o que ela sente. Ela vai ficar irritada, ela vai ficar chorosa, ela vai ficar birrenta, né? Ela não vai falar para você, olha, eu tô sentindo uma angústia que vem daqui. Ela não vai falar. Às vezes até os adultos têm essa dificuldade, né? Então, assim, primeiro passo, observa, sabe? A criança, aquilo está se estendendo, tem uma origem, né? O que está causando? Por que ele está tão irritado assim? Tem uma fonte? E sempre acolher, chamar para conversar, sabe? Tentar escutar o que a criança tem a dizer. Às vezes ela não vai te dizer com palavras, mas ela vai pedir para dormir mais com os pais, né? Para ir para a cama dos pais, ou vai querer chamar o foco da atenção de alguma forma. Isso tudo é uma fala, né? Um comportamento não verbal. Então, assim, e acolher. Sempre escutar, sempre trazer a criança para si e, sim, considerar esses sintomas, né? Ah, sim, sempre, E acho que a gente não pode deixar de falar, né, como nós estávamos falando aqui antes do início do programa, a pandemia. Sim. Acho que a ansiedade é um dos reflexos, né? Afinal, ficamos aí praticamente 2 anos numa situação de medo, de angústia, sem saber direito o que aconteceria, né? Sim. E acho que as crianças também sofreram muito com isso. Sim. As crianças sofreram muito com a pandemia por razões diversas, né? Mas entre essas razões, a insegurança dos pais, a incerteza dos pais, né? Foi um fator assim, muito importante, muito determinante, né? Nós adultos ficamos com medo e a gente transmite esse medo para a criança, né? Sem saber. Então, a gente transmite porque a gente é ser humano, então assim... Não, sem saber que eu digo aparentando estar forte, mas na verdade a gente não sabe. Né? As crianças percebem, elas são muito atentas ao nosso comportamento, até porque elas se espelham no nosso comportamento. Sim. Né? Então, assim,
essa própria condição dos pais, né? Já foi um fator que considerou. Mas um fator muito importante e que acometeu assim, muitas crianças, principalmente entre 8 e 13, 14 anos, é porque assim, com o isolamento social, elas perderam muito dessa referência social, né? Então, e para esse período do desenvolvimento, a criança ela está saindo ali daquela primeira referência, né, social, que é a família, que é o seio familiar, né, onde ela tem domínio sobre aquela situação, ela conhece como ela deve se comportar ali. E aí ela passa a segunda referência social dela, né, que é o quê? A escola, os amigos. Mesmo sendo pequenininho, né, a primeira referência é a família. Sim. Mas assim, quando a criança já está mais próxima, 7, 8 anos, ela vai se desligando um pouquinho dessa primeira referência e vai construindo suas próprias referências, né? E o papel da referência social é constitutivo de personalidade. Então, assim, a gente se constitui através do olhar do outro. A gente precisa desse feedback, né? A gente precisa aprender como lidar nessas situações sociais. Inclusive, assim, como é que eu me comporto, né? E agora, o que eu falo? O que eu faço? Então, assim, foram 2 anos praticamente em isolamento. Quando as crianças são reinseridas nesse contexto social, elas não têm referências. Elas não têm referências nem delas próprias, né? Tipo, quem eu sou? E agora? O que eu faço? Porque uma criança de 8 está com 10, uma criança de 10 está um pré-adolescente de 12. Então, assim, é um salto muito grande no desenvolvimento e um lapso muito grande de referências. Então, assim, quando ela se vê ali à deriva, né? De toda aquela condição social ali e não sabe como se portar frente a isso, aí abre um quadro ansiogênico, né? Que, na verdade, a ansiedade é a angústia, né? A angústia frente a alguma situação que eu tenho uma dificuldade de lidar. Que você não tem... E aqui na nossa cidade também, né? Além da pandemia, né? Fomos aí agraciados, né? Totalmente impactados, né? Com a tragédia. E isso também, né? Porque no momento em que todo mundo achou, agora a gente vai estar voltando para um novo normal, mas vamos caminhar para a normalidade. Aconteceu, né, as chuvas, infelizmente as crianças aí das escolas públicas, até hoje, né, acho que ainda estão começando a voltar. Começando a voltar, né? Eu acho que também isso vai influenciar muito, né? Sim. Porque assim, nós... graças a Deus, não fomos afetados, então a gente volta mais rápido, né? Sim. As atividades e os filhos para as escolas. Agora, foi o que você falou, esse lapso temporal, que já é enorme. Sim. Para essas crianças, né, que ficaram esse tempo todo sem escola, que foram quase 2 meses. Sim, né? 2 meses. Sim. Ainda vai ter aí um espaço ainda maior, até mesmo de conhecimento, não só psicológico. E essas crianças vão precisar, né, de muita atenção, de muito cuidado. Sim. Na verdade, chegou até a ser um pouquinho mais, né? Porque, assim, teve 1 semana de aula. Porque eles voltaram depois. Eles voltaram, então, assim, eles tiveram 1 semana de aula e pronto, caiu tudo e as escolas serviram de abrigo, né? E muitos, assim, a gente ainda vê muito esse processo, assim, de crianças que estavam em abrigo, foram para outros lugares, então precisam ainda, a escola voltou, mas ainda precisa de transferência, né? Então, assim, é um processo que se estende. Fora todo o estresse pós-traumático, né? Que aí a gente não está falando nem de uma ansiedade mais, a gente está falando de uma situação que acarreta um pouco mais de... os sintomas, eles são diferentes, né? A ansiedade é um dos sintomas, é um dos sintomas, mas aí a gente já fala de um outro quadro, a gente está falando de um estresse pós-traumático, né? Estresse pós-trauma. Entendi. Que na verdade não só as crianças, né? Todo mundo que foi impactado direto ou indiretamente pode vir a desenvolver, né? Na verdade acho que a cidade inteira, né? De alguma forma foi impactada. Até as pessoas que, graças a Deus, não sofreram nada. A gente ficava com aquele sentimento, eu queria fazer mais.
Porque você vê tanta tristeza, as pessoas, né? Não, e até no nosso Próximas comportamento, a você, né? Assim, se tá exatamente. chovendo, a gente já vai pensar 2 vezes antes de passar por um determinado caminho, né? A gente, às vezes, até adia algum compromisso, né? Se tá numa previsão de chuva. Sim, não, mas né? agora você me fez lembrar uma coisa, as próprias crianças estão tendo esse tipo de comportamento. Eu digo Sim, pelo meu filho, sim. pelos amiguinhos dele, começa a chover, antes era uma coisa que não preocupava, tá chovendo. Sim. Eles já perguntam coisas do tipo, né? Ah, mas vai cair alguma coisa? Vai cair nossa casa? A gente vai ficar sem casa? Como é que a gente vai fazer para ir para casa? Sim, sim. E isso também, isso seria... Isso seria um estresse. É um estresse? É um estresse. Ah, sim. É um estresse. Eu tô tentando montar na minha cabeça aqui a diferença das coisas que o estresse, você vai sempre você saber falou. nomear. Você dá nome ao seu estresse, você dá nome, né? A ansiedade, ela pode vir de um estresse muito intenso, né? Ou ela pode vir de um estresse muito forte, que aí é no caso do estresse pós-traumático, ou de um estresse contínuo, sempre, né? Mas o estresse você sempre vai saber localizar onde ele está. Por exemplo, chuva, né? Se vai ter a chuva, eu vou ficar estressado e aquilo vai começar a me trazer sintomas de ansiedade. É que o transtorno de ansiedade é um pouquinho diferente. Nem sempre quem tem transtorno de ansiedade tem uma causa. Pode nascer com você e ele te acompanhar. E nem sempre você vai estar angustiado. O que o transtorno de ansiedade pode trazer, por exemplo? Uma desatenção. Você nem sempre sente a angústia, mas você fica mais desatento, né? Porque é uma ansiedade. Você pode desenvolver fobia social, desenvolver as fobias através do transtorno de ansiedade. Então, é diferente. Entendi. Né? É porque a gente encara muito a ansiedade através do olhar do estresse. Sim. Né? E assim, tem coisas que eles são parecidinhas, estão ligadinhas, mas são coisas diferentes. Um transtorno de estresse, né? Um estresse pós-traumático ou o estresse como característica, né? É característica no sentido de sintoma. E o transtorno de ansiedade. E o transtorno da ansiedade, ele tem graus, vamos dizer assim, ele pode ser um pouco mais brando, mais forte, se isso tem uma nomenclatura específica, como é que funciona? Então, o transtorno de ansiedade, ele pode ser leve, moderado ou grave, como todos os outros transtornos psicológicos. Sim. É porque um autismo, por exemplo, ele vai para grau, né? Mas os transtornos psicológicos, geralmente, depressão, estresse, ansiedade, a gente sempre considera leve, moderado ou grave. Pode variar. Você pode ter um estresse, perdão, só estou falando estresse agora, um transtorno de ansiedade, né? O nome é transtorno de ansiedade mesmo. Você pode ter um transtorno de ansiedade leve, em algum momento da sua vida ele vai ficar um pouco mais acentuado, né? Isso depende se a pessoa trata ou não trata, né? Da condição da vida do momento, se o que impactou, né, foi de uma forma mais intensa, uma forma mais leve, mas assim, a pessoa ela pode ter um grau e variar, como a depressão, né? Quem tem, por exemplo, depressão severa, ela sempre vai ter depressão severa? Não. Se ela é bem tratada, ela pode ter uma depressão regulada, né? E em alguns momentos isso oscilar. A ansiedade é a mesma coisa, transtorno de ansiedade. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para falar um pouquinho mais sobre ansiedade infantil e adolescente. Não saiam daí, a gente já volta. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa,
Qualidade e tradição para a saúde de sua família. Tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos, e para você que chegou agora, no programa de hoje estamos falando sobre ansiedade infantil em adolescentes. Você saberia identificar se seu filho está passando apenas por um estresse, por um momento de angústia, ou se ele realmente precisa de algum tratamento específico para ajudar a tratar um transtorno de ansiedade? Para falar sobre isso, nós recebemos a Daniela. Bom, vamos lá. Medo e a ansiedade. Eles andam ali? Eles caminham juntinhos? Eles podem caminhar juntos, né? Não necessariamente. Uhum. A ansiedade, ela pode evoluir para um quadro fóbico, que aí entram todos os medos, né? Todas as fobias. E aí tem várias fobias, né? Social, fobias dos animaizinhos, fobias de textura. E se a gente for falar de fobia, de medo, a gente pode fazer um programa só para falar de medo. Mas assim, pode sim evoluir para algum tipo de medo, né? Uhum. Específico ou até medo generalizado. Sim. Mas existe algum que Mas você... nem sempre. A pessoa ela pode ter a ansiedade, o transtorno de ansiedade e não desenvolver medo de... Não. Mas nos casos, assim, até no seu consultório, existe alguma fobia mais comum que as crianças apresentam? Escuro. Crianças geralmente têm medo de escuro. Né? E já na adolescência, acho que pode ser alguma coisa relacionada a falar em público. O adolescente tem medo do julgamento. Ele tem medo do apontamento, ele tem medo do olhar do outro. Né? É muito comum encontrar adolescentes que inclusive acham que falam dele, que comentam sobre ele, que apontam, né, coisas referentes a ele, e aí depois a gente vai investigando e tudo, e aí a gente percebe o quê? Que é muito mais uma percepção dele sobre o outro, um medo que isso aconteça do que uma realidade de fato. Né? Saindo um pouquinho, mas acho muito pertinente falar sobre isso. E é muito importante, né, você tratar e investigar esse tipo de condição, vamos dizer assim, porque o que a gente vê de adulto com esse, né, pessoas adultas com esse mesmo problema de achar que estão todos falando dele e compactuando, e na verdade é uma coisa que ele criou e ele que está pensando, que na verdade não ocorre, né? Exatamente. Bom, como que a gente pode fazer para ajudar, né, essas crianças e adolescentes? Você já falou um pouco sobre o acolhimento, que eu acho que é o principal. Sim. Mas o que a gente pode fazer? Porque às vezes, foi o que a gente estava falando aqui no intervalo. É uma coisa que tá tão normal. Sim. Porque assim, se você é um pouco mais nervoso, é porque eu tenho ansiedade. Se você come muito, é porque eu sou ansiosa. Se você não come, é porque eu sou ansiosa. Sim. Então, acho que nós mesmos já descontamos muita coisa que acontece com a gente na ansiedade. Sim. Né? E aí,
pode passar, achar que é uma coisa normal, é normal, vai passar. Mas como que a gente pode fazer para ajudar essa criança e esse adolescente? É que assim, a ansiedade do senso comum é um pouco diferente do transtorno de ansiedade em si, né? Todos nós temos comportamentos ansiogênicos, todos, né? O que são comportamentos ansiogênicos? São comportamentos com algumas características, né, do quadro de ansiedade. Então, assim, comer demais é um comportamento ansiogênico? Pode ser, mas é comportamento ansiogênico, não de fato um transtorno, uma ansiedade, um quadro de ansiedade. Né? É um sintoma. A gente, quando está um pouco mais nervoso, quer descontar um pouquinho na comida, aí você vê que você está ali com alguma angústia, né? E é uma descarga emocional. É porque a ansiedade que a gente fala está muito vinculada a descargas emocionais, né? E isso está muito mais voltado para um movimento de autorregulação, né? Onde a gente precisa se autorregular, do que com um transtorno de fato. O transtorno de ansiedade, inclusive, pode não apresentar, né, nenhuma característica dessa específica, mas, por exemplo, uma pessoa que é super... tem um nível de exigência muito alto com ela mesma, né? Então, assim, ela não descontou na comida, ela não perdeu o sono nem nada, mas foi algo da vida diária que está impactando. Eu não sei se eu consegui deixar específico, mas assim, a ansiedade, ela impacta na vida diária. Ela impede que o fluxo continue, sabe? Então, assim, é um nível de exigência muito alto, é uma autocobrança, né? Ou ela está muito descontrolada na alimentação, pode ser, é diferente, sabe? Aí, geralmente, vai para um quadro de uma anorexia ou de uma compulsão. Não é essas coisas do cotidiano, né? Isso é muito mais voltado para uma questão de autorregulação emocional mesmo. A ansiedade, ela tem outras características, né? Que são essas. Claro. Ficou? Sim, não sei se ficou claro. Pode. Mas aí, voltando então à questão de como que a gente pode, vamos dizer assim, ajudar, né? Sim. Como seria a melhor forma, não falando ainda de tratamento, mas na nossa casa, né, para a gente tentar ajudar uma pessoa que apresente aí uma pessoa próxima a gente, que apresente essas características que você falou. Que eu acho que o mais importante é deixar claro aqui, que foi o que a Daniela disse. O transtorno de ansiedade, ele vai paralisar. Ele vai impactar diretamente no cotidiano daquela pessoa, ou daquela criança, ou do adolescente. Ele não vai ter mais vontade de fazer as coisas que fazia, natação, uma luta, até a escola mesmo, o rendimento escolar vai ficar prejudicado. Então, eu acho que são esses fatores que a gente deve atentar. Fatores impeditivos para a criança e para o adolescente, para eles não conseguirem dar continuidade na vida. Isso. Né? É exatamente isso. Né? Esses outros sintomas, a gente observa, a gente percebe, acende uma luzinha, a gente percebe que tem algo que não está andando legal, né? E vamos ajudar a identificar o que está acontecendo. O que a gente, né, pai e mãe, antes de procurar um tratamento, né, o que a gente pode mediar ali em casa? Vamos tentar dar nome a essas emoções. Eu faço muito isso em consultório, assim, eu sempre trabalho essa parte de regulação emocional, que é o que? É você dar nome às suas emoções, dar nome ao que se sente, né? Porque quando você nomeia, você consegue identificar de onde que ela veio, né? E o que está causando. Às vezes a criança, ela só precisa falar, ela só precisa ser acolhida, ela só precisa saber que os pais estão entendendo o que ela está passando, né? Estão entendendo que ela está sentindo alguma coisa diferente. E pronto, ali já resolveu. É o quê? É algum coleguinha na escola que está incomodando? Né? Vamos resolver isso ali com a criança, às vezes só uma orientação, ou se preciso for, né, alguma outra medida, enfim, conversar com a escola, não sei, né? Mas assim, sempre acolher, tentar dar nome a essas emoções, tentar entender o contexto, o que está acontecendo, né? Para daí, sim, se aquilo persistir,
Se continuar sendo uma dificuldade, aí sim, busca um tratamento, né? Sim. Um acompanhamento. E assim, é difícil, como mãe, Sim. tá? Eu tô dando um relato aqui Sim. real. É muito difícil você conseguir fazer isso, porque às vezes, numa situação do dia a dia, do cotidiano, seu filho faz alguma coisa, você interpreta aquilo como uma birra, como uma pirraça, e às vezes ele é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Ele tá fazendo aquilo para tentar chamar a sua atenção, para falar, ó, tá vendo aqui? Tem alguma coisa errada. Ele E eu tá não se tô comunicando. conseguindo dizer pra você o que tá errado. Isso. E aí você entra num ciclo vicioso, porque aí ele faz isso, você briga, ao invés de acolher. Eu tô falando porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Você briga, ao invés de acolher, o problema vai só aumentando, até que você chega um momento que você fala, gente, o que tá acontecendo? Sim. Aonde eu tô errando? Por que ele tá se transformando? E aí, quando você para, obviamente, né, pede ajuda e fala, não tô conseguindo ver um caminho. Sim. E aí você vê que é exatamente isso. Que Sim. quando você tem uma linha de comunicação saudável com o seu filho, deixa ele falar, por mais que você não entenda o que ele está falando no momento, uma hora ele vai vir e vai falar alguma coisa que vai falar assim, então era isso que ele quis dizer, com tudo aquilo que ele falou lá atrás. E é um exercício diário. É um exercício diário de você ter essa via, né, de comunicação. Porque não é fácil, a gente não foi ensinado a fazer isso. Né? A gente foi ensinado a obedecer e ponto. Obedece aí, tchau, e fica quieto. E aí a gente, indiretamente, é isso que a gente passa. Então é um exercício diário de, não, filho, vem aqui, vamos conversar, o que você está sentindo. Eu nunca tinha feito isso com o João, fui fazer com ele já tinha 5 anos. Porque eu não tenho nenhum problema em falar disso, de errar. Eu acho que a maternidade é isso, é erro, acerto. E aí você vai caminhando e tentando oferecer o que de melhor você tem, né, pro seu maior amor lá, maior amor da sua vida. Mas é difícil, é muito difícil. Mas, voltando. Bom, persistiram esses sintomas, né, que você falou, ou agravaram ou persistiram. Foi realizado, então, o diagnóstico. Realmente é um transtorno de ansiedade. Quais são os tratamentos mais comuns? Tá. Nem sempre a gente vai chegar a um diagnóstico. Tem um transtorno de ansiedade. Ele pode estar num quadro ansiogênico, que é diferente também, né? O transtorno de ansiedade, ele é uma... O que é um transtorno, né? Só para ficar claro. O transtorno, ele, apesar dos tratamentos, você ameniza sintomas, mas o transtorno te acompanha a vida inteira. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela nunca vai deixar de ter. Ela vai ter sintomas amenizados, mas ela sempre vai ser uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Um quadro ansiogênico, não. Um quadro ansiogênico é uma situação de um estresse prolongado que se estende, e aí a pessoa abre um quadro de ansiedade e ela permanece nesse quadro durante um tempo, e aí pode evoluir para uma depressão, pode evoluir para uma fobia, e isso a gente está falando de um quadro ansiogênico, que é o mais comum. É difícil ter transtorno de ansiedade, não é uma coisa que a gente encontra diagnóstico assim. O mais comum, então, é esse quadro ansiogênico. Isso, ansiogênico, isso. E aí você me perguntou, desculpa. Tratamentos. Tá. Os tratamentos, geralmente, medicamentosos, né? Porque aí precisa, de fato, dependendo de como aquilo impacta, se a pessoa está com muita dificuldade de lidar com aquela condição. Aí a medicação ela é muito amiga, gente. Assim, medicação, existe ainda um tabu em cima da medicação, sim, com certeza. mas as medicações hoje evoluíram bastante. A medicação, ela é muito amiga, assim, dos tratamentos, né? Porque a medicação, ela ameniza sintoma para a gente conseguir acessar, né, essas emoções, para a gente conseguir acessar essa criança de uma forma mais aberta, né? Porque às vezes se a criança ela tá com um sintoma tão exacerbado, a gente não consegue nem acessá-la, né? E a medicação, ela ameniza muitos sintomas. Então, assim, é muito mais fácil, muito mais possível
que aí essa criança ela entre mesmo num processo terapêutico. E, gente, processo terapêutico, a gente tem muito, né, ainda é muito comum as pessoas buscarem um processo terapêutico quando existe algum problema, né? Mas, na verdade, é um processo de desenvolvimento. A criança, quando ela vai para uma terapia, quando ela vai para uma análise, ela vai o quê? Com uma pessoa que a orienta nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, é saúde, né? É saúde. Então, aí sim, mas aí voltando para falando sobre a ansiedade, aí é medicação e terapia. E assim, todas essas outras atividades, atividade física, sempre, a atividade física faz um bem gigantesco, assim, ameniza muito sintoma, melhora, o prognóstico, quando tem atividade física, é sempre muito melhor. Então, assim, uma atividade física, atividade de lazer, qualidade de tempo com a família, né? E tratamento medicamentoso e psicológico. Não, é muito importante falar sobre essa questão do medicamento, porque muita gente avalia e interpreta que, não, mas o meu filho vai tomar medicamento de maluco. Não, é um tabu, desculpa, né? Não, mas é um tabu. Mas é um tabu, é um tabu. E que muitas mães têm uma versão, sim. né, quando falam sobre isso. Mas eu acho que não é uma coisa para sempre, como você falou aí, que o dia a dia de consultório, esse quadro ansiogênico, o quadro ansiogênico é o mais comum, então ocasionado aí por um momento de estresse que a criança está passando. Às vezes, só com a terapia não é possível, como a Daniela falou, acessar a criança para que ela possa aí começar a desenvolver o processo, né, de cura desse quadro. Então, a medicação, ela pode sim ajudar, ela pode sim amenizar muita coisa. E não quer dizer que seu filho vai tomar a medicação para sempre, né? Pode ser só por aquele período e continua com a terapia e as coisas vão regular, né? Sim. E agora, uma coisa que eu acho também bastante importante. O que pode ocasionar a falta de tratamento desses casos, tanto dos quadros ansiogênicos quanto o transtorno da ansiedade propriamente dito? O que essa falta de tratamento pode ocasionar? Então, toda falta de tratamento, ela evolui, né? O sintoma, ele não vai deixar de existir sozinho, o quadro, ele não vai desaparecer do dia para a noite, né? É algo que, de fato, sim, precisa ser tratado. E aí vem as comorbidades. Aí começam a vir as comorbidades. Quais são as comorbidades? É como o quadro evolui. Então, assim, um quadro, né, ansiogênico, um quadro de ansiedade, que ele inicialmente foi ali, né, veio pós-pandemia, né, um momento difícil que a pessoa passou, a criança passou, né, um luto, uma dificuldade social. Ela abre um quadro ansiogênico. Se aquilo não é tratado, evolui, né? E aí pode evoluir para quê? Para uma depressão, para uma compulsão, né? Para uma fobia. Então, assim, sempre aquilo que aparece, né, que surge enquanto sintoma, se não tratado, ele, muito possivelmente, ou ele vai agravar o quadro. Então, assim, uma ansiedade que era leve e moderada, ela vira uma ansiedade mais grave, ou ela evolui para outros transtornos, né? Como esses que eu te falei. Depressão, fobia, compulsões. Sim, e que são muito transtorno mais difíceis. do sono, né? O transtorno do sono, inclusive, aí já começa a desencadear. É uma coisa que vai puxando a outra, né? Porque aí desencadeia um transtorno do sono. O transtorno do sono já vai mexer com o quê? Com os hormônios, né? Mexe com o desenvolvimento. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Vai desregulando, né? Nosso sistema, ele trabalha todo juntinho, todo em conjunto. Então, assim, se desregula uma coisa, desencadeia em outra. Então, assim... você falou do sono, eu acabei pulando e não falando isso no momento oportuno. Você falou no início, né, que a ansiedade e o sono pode sim ter uma correlação. Uma correlação. Mas como funciona isso? A falta do sono ou dormir demais pode ser os dois casos, né? Tanto a privação quanto... Então, como característica, né, de um quadro de ansiedade, o sono pode ser um dos sintomas, um dos indicadores, né?
Sono, apetite, são indicadores biológicos, né, de que algo não está funcionando como deveria funcionar. Mas a ansiedade também pode ser tanto causa como consequência, né? A criança, ela pode estar desenvolvendo ali algum transtorno do sono, uma dificuldade relacionada ao sono, né? E ter como característica uma ansiedade. Então, assim, ela estava ansiosa e ela parou de dormir ou dormiu demais, ou ela estava dormindo demais ou dormindo de menos e começou a ficar mais irritada, começou a ficar mais nervosa. Porque, assim, se o problema for relacionado ao sono, aí precisa de um tratamento específico do sono. Entendi. Senão, o sono aparece como característica de uma ansiedade. Observação. Observação constante. Olhar de pai e mãe constante. Né? Em tudo. Em tudo. Não só para a ansiedade, mas como todo o resto, como né? todo. É o olhar atento que vai fazer com que a gente minimize aí. E sempre buscar, sabe? Buscar ajuda, porque todo tratamento no início é mais fácil, né? A pessoa sofre menos, Sim. Porque não se prolonga tanto o prazo naquele sofrimento, e os próprios né? pais, né? A gente também sofre menos. Porque Isso. você pontuando uma coisa no início, você consegue tirar aquele peso. O que será que está acontecendo? E você não passa essa ansiedade para a criança, e eu acho que o tratamento corre de uma forma mais leve. Sim. Né? Sim. Bom, eu queria muito te agradecer, muito obrigada. Acho que é um assunto aí bem delicado, né? Porque envolve uma série de questões, como você falou. Mas pode deixar um recadinho para os papais que estão te assistindo. Eu queria, assim, foi muito importante falar da ansiedade, porque é a principal característica, né? Entre tantas características da pós-pandemia, a ansiedade, esse quadro de ansiedade, ela é a que mais aparece. Ela está aparecendo de uma forma muito evidente nas relações sociais. Então, uma ansiedade social, né, tem sido, assim, uma coisa muito recorrente. É uma característica, né, desse novo normal que a gente vive, é um efeito colateral da pandemia, né? Então, assim, se a criança ela apresenta esses sintomas, né, é muito importante buscar esse olhar, né, tanto profissional quanto da família ali, para que aquilo não evolua, não se estenda. E, assim, é algo característico, né, desse novo momento. Então, assim, não está acontecendo nada de errado com o filho, né? Ele só está precisando de uma ajuda específica para uma situação... Para poder lidar, né? Com exatamente. Todo esse pós-pandemia, que pra gente também... Nós, adultos, estamos precisando de ajuda, né? Sim. Então, por que as crianças e adolescentes não precisariam? Sim, sim. Né? Olha, muito obrigada. Imagina. As portas do Materno estão sempre abertas para você. Obrigada Pode pelo voltar convite. quando quiser. Obrigada pelo convite. Bom, faremos mais uma breve pausa e já retornamos com mais programa Materna. Não saiam daí. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina.
Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E para você que não consegue acompanhar o programa pela TV, fique atento às redes sociais, Facebook, Instagram, pelo canal do YouTube e pelo site www.tvc16.com. Além disso, sigam as novidades no Instagram do programa, @maternatvc, que você tem todo o conteúdo do programa também lá pela rede social. Bom, vamos chegando ao fim de mais um programa. Nesse programa falamos aí sobre a ansiedade infantil em adolescentes, um tema tão sensível e tão importante, e que fica o alerta para que estejamos sempre atentos aos mínimos sinais que os nossos filhos nos ofertam. Às vezes, aquela pirraça, aquele choro fora de hora, aquele desejo de comer compulsivamente, ou então a falta, do desejo de comer, podem significar sim alguma coisa. E nada melhor que um olhar atento dos pais para conseguir, com a ajuda de profissionais, fechar um diagnóstico de forma mais precisa. Na semana que vem a gente volta e falaremos no próximo programa sobre transtornos alimentares. A gente vai receber aqui uma nutricionista que vai ajudar as mamães que têm aí dificuldade com a alimentação dos filhos, então o programa está imperdível. Muito obrigada pela audiência de cada um de vocês e na semana que vem voltamos com mais programa Materna. Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.